Chegando mais uma vez até você, para nesta quarta-feira ser um canal de bênçãos, para que você possa viver uma vida melhor, para que você possa conhecer mais a Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos prometidas por Deus para todos aqueles que buscam a Ele de coração. Saiba você que Deus é um ser de amor, bondade e misericórdia. Muita gente às vezes questiona, se Deus fosse amor, como Ele permitiria que tantas pessoas sofressem? Eu já respondo este questionamento que muitos fazem e, consequentemente, colocando em xeque a existência de Deus. Deus, Ele é amor, sim senhor ou sim senhora. Deus sempre foi um Deus de amor, mas Ele criou o ser humano e deu a ele autonomia, liberdade. Você não... Por exemplo, se você der ao seu filho uma autonomia, diz, ó, meu filho, tu tens autonomia, faz o que você quiser. Aí você vai respeitar, porque foi a vida que ele escolheu. Então, Deus deu autonomia ao ser humano, para viver a vida que cada um escolheu para viver. Se escolheu o mundo do crime, vai sofrer as consequências desta escolha. Escolheu o mundo de ser uma pessoa correta, honesta, do bem, vai colher os benefícios desta escolha. Então, veja, as pessoas vivem os malefícios da escolha errada e os benefícios da coisa boa, da escolha boa. Então, cada um tem que fazer a sua escolha. Deus nos deu esta liberdade. Agora, quando eu escolho Deus, quando eu prefiro andar com Deus, quando eu quero servir a Deus, quando eu quero cumprir os benefícios ou as promessas de Deus ou os mandamentos de Deus na vida, aí eu vou, consequentemente, ser beneficiado por isso. Então, nós precisamos entender que a maldade manifestada no mundo, com guerras, com tantas coisas, foram escolhas feitas pelos seres humanos. E Deus deu a liberdade de escolha. Porque Deus não criou fantoches para estarem na mão dele, sendo teleguiado. Ó, você vai aqui, vai aqui. Não, Deus mostra a você o caminho do erro, o caminho do acerto, o caminho do bem, o caminho do mal. Você escolhe qual caminho você quer trilhar. Quem escolher o caminho do mal, vai sofrer as consequências do mal. Quem escolher o caminho do bem, vai desfrutar dos benefícios do bem. Muito simples. Aí você vai dizer, mas eu até gostaria de escolher o caminho do bem, mas quando eu vejo já pratiquei o mal, porque está faltando Jesus na vida. Porque quando você abre o coração para Jesus, Ele te dá força para você manter aquela escolha boa que você fez, aquela escolha do caminho do bem. Porque aí Ele passa a estar contigo, Ele passa a te direcionar, Ele passa a te conduzir, Ele te deu o Espírito Santo para estar sempre dentro de você avisando, ó, isso aí é errado, isso aqui é certo. O que você vai fazer? Se você é uma pessoa sensata, você não, eu quero viver o certo, então renuncia ao erro. Por isso, quando Jesus disse, se aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus é o caminho para que você possa viver e desfrutar das bênçãos de Deus, escolher só coisas boas para o viver. Muitas pessoas pensam ou querem responsabilizar Deus pelas maldades do mundo. Não, as maldades são feitas pelos seres humanos, criados por Deus, mas com liberdade de decisão, liberdade de ação. Deus não fez fantoche, Deus não fez uns seres super guiados. Deus deu seres, ó, a terra está aí, é de vocês. Desfruta dela. E nesse desfrutar tem muita gente que quer enveredar pelo erro e depois quer pôr a culpa em Deus. Não pode. Então, toma a decisão certa, anda pelo caminho certo, tem os valores certos, os princípios certos na vida e você só vai desfrutar de coisas boas. Porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então, semeia coisas boas e não coisas más. Então, não culpa Deus pelas maldades de guerra, de acidentes, de catástrofes, de tanta coisa que tem acontecido. Não, não culpa Deus, não. É o ser humano que é culpado. O ser humano que é culpado.
Nós somos os culpados. Agora, nós precisamos desviar do mal, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o que diz a Bíblia. Então, vivamos as bênçãos divinas, sabendo que o que Deus tem preparado para nós não é só a vida física e terrena, é a vida espiritual e celestial. Isso é que Ele preparou para aqueles que querem segui-lo, que querem andar com Ele, que querem servi-lo de coração. Então, esse é o caminho que nós precisamos de trilhar para que nós possamos viver uma vida boa e desfrutar de bênçãos preciosas e gloriosas a cada dia. Eu sempre lembro de uma pesquisa que um grupo de sociólogos fez em uma daquelas comunidades do Rio de Janeiro. Eles foram pesquisar e depois eles juntaram todos os dados das pesquisas e foram discutir para dar o resultado da pesquisa. E sentado em uma mesa redonda, discutindo cada técnico que participou da pesquisa, todos eles tiveram uma mesma observação. Qual é? Um disse, olha, eu observei que existe dentro da comunidade um povo diferente. Aí alguém perguntou, como? Não, um povo que os filhos estudam e não deixam escola, um povo em que as pessoas começam do zero e prosperam na vida, um povo que não participa daquilo que normalmente a comunidade é tendente a fazer, que é o caminho da droga, o caminho do crime, essas coisas assim. Mas que povo é esse? Aí foi um povo chamado crente. Algum analisou, o outro, eu também notei isso. Aí eles chegaram à conclusão de que aqueles que viviam na comunidade, né, aquelas comunidades do Rio de Janeiro, que eram crentes, os filhos deles não tinham evasão escolar, ou seja, eles entravam na escola e prosseguia até o curso superior, até entrar na profissão. Segundo, não tinha violência doméstica, ou seja, aquela violência que normalmente imperava na região, não imperava no meio dessas pessoas crentes, e eles começaram com o seu barraquinho, foi melhorando, hoje tem uma casa boa, tem um carro para andar, tem uma boa profissão e tal, foram prósperos. Porque a vida cristã é assim, quando você deixa o mundo do erro, o mundo do crime e passa para viver as coisas boas, você não gasta mais com aquilo que só trazia tristeza e perdição, vai empregar bem, os seus filhos serão bem caminhados, viverão bem na escola e a família viverá em ordem. São 3 coisas que esse grupo chegou à conclusão. Primeiro, os filhos não deixam a escola, ou seja, menor índice de evasão escolar entre os crentes. Segundo, não há violência doméstica. Terceiro, eles prosperam mais do que os outros, levando uma vida honesta, correta. Então, esse é o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Pense nisso. E se você ainda não tomou uma decisão de tornar-se um crente em Jesus Cristo, a oportunidade é agora. Abra seu coração, porque até aqui você tem batido com a cara na parede. Você tem se frustrado com tanta coisa. Você tem sido derrotado diante de tantas coisas. Falta o compromisso com Deus. Então abra seu coração e diga, Jesus, entra aqui. Faz de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. E a partir de hoje eu vou andar contigo. Vou te servir e vou ser um crente em Jesus Cristo. E você será abençoado, sua família será consequentemente abençoada e você será uma pessoa próspera, feliz e vitoriosa em tudo. Procura, depois dessa decisão, uma igreja que tenha a Bíblia como regra de fé. Chega lá, procura o pastor da igreja e diz, olha, eu aceitei Jesus através do Falando do Coração, eu estou aqui porque eu preciso de uma igreja para congregar. E aí você começa ali, passa pelo batismo e torna-se um membro, começa a servir a Deus naquela igreja, cresce e vai ser bênção, multiplicando bênçãos na vida de muitas pessoas. Este é o caminho. Este é o caminho. Bom, o programa dura meia hora, já passamos 9 minutos, mas ainda temos 21 minutos pela frente. E durante o programa eu quero fazer 2 orações, eu quero ministrar uma palavra bíblica, eu quero conduzir você a ter conhecimento mais acurado sobre Deus e a sua poderosa e gloriosa palavra. Então continua comigo aí, porque Deus tem bênçãos especiais para você. Vou fazer a primeira oração. Com qual propósito? Nesta primeira oração, eu peço a Deus para recompensar todos vocês que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Vocês que são evangelistas associados,
O evangelista associado é aquele que mantém o programa no ar, é aquele que contribui para que esse programa não venha parar. E olha que só estamos no ar há mais de 20 anos. E durante todo esse tempo, tenho contado com a ajuda de pessoas como você, que tem contribuído. Se você que está me assistindo já contribuiu e parou, se for possível, volta. Você que está me assistindo ainda não contribuiu, entre em contato conosco e diga, eu também quero ajudar este programa, porque ele não pode parar. Tem que continuar com essa história bonita, já com mais de 20 anos no ar. Então, Deus há de recompensar a vida de todos vocês. Por isso eu oro todos os dias pedindo a bênção na vida de vocês. Alguns me perguntam, pastor, com quanto eu posso contribuir? Eu não estipulo o valor, não estipulo, você que escolhe. Se você liga para nós, você vê 2 números de telefone, um é o fixo, o outro é o WhatsApp, de preferência que você passe uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, eu quero ser um evangelista associado, alguém vai entrar em contato com você, e você estipula o valor. Eu mando um boleto, um carnê com vários boletos para você, e todos os meses você contribui. Agora é o seguinte, com quanto você pode contribuir? Você que decide. Pode mais? Contribui com mais. Pode menos? Contribua com menos. Não pode nada? Não contribua, mas assista, ora, divulga o programa e vamos juntos nesta caminhada de fé. Uma coisa eu garanto, a recompensa será grande de Deus na vida de todos os que contribuírem. Se você não pode, mas quer contribuir, eu vou orar para Deus abrir portas na tua vida, para que você possa ter recursos e venha contribuir também. E a recompensa será grande, porque Deus sempre recompensa aqueles que contribuem com a obra dele. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Se você quer, neste instante, colocar o seu nome no altar da intercessão, fica à vontade. Passa uma mensagem pelo WhatsApp, por escrito, dizendo, coloca o meu nome no altar da intercessão. Aí você manda o seu nome, se quiser pôr outros nomes, coloca, e nós vamos orando por vocês. Quero fazer a primeira oração do programa. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por todas estas pessoas que, contribuindo com o programa, têm facilitado para que este programa continue a sua história linda e maravilhosa de diariamente levar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra e abençoar tantas pessoas. Recompensa, Senhor, cada pessoa que contribui. Abra, Senhor, as portas do céu sobre estas pessoas, fazendo com que elas vivam uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Abençoa aqueles que querem contribuir, mas não estão podendo. Sê com estas pessoas também, Pai, tirando-as da crise e fazendo com que elas vivam um tempo novo de progresso, de prosperidade e de bênçãos a cada dia. Abençoa aqueles que contribuíam e por alguma razão parou, para que eles voltem também a contribuir. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cada pessoa que contribui com este programa abençoado por Ti, protegido por Ti e guiado para uma vida vitoriosa e feliz em Ti. Quero convidar você para toda quarta-feira estar conosco. Culto de quarta, muito abençoado, 7h30 da noite. Mas também aos domingos, eu tenho o culto da manhã, às 10 horas, e o culto da noite, às 19 horas. Espero vocês todos para juntos vivermos uma vida feliz e vitoriosa. Informando que nós temos estacionamento fechado para todos os que vêm, estacionamento de graça, não é pago. Nós temos espaço para criança, espaço para adolescente, espaço para jovem, espaço para as mulheres, espaço para os homens, espaço para todos viverem uma vida feliz. Então, vem estar conosco. Nós temos cursos bíblicos, nós temos um curso bíblico de 2 anos, e depois que termina os 2 anos, faz mais um outro de 2 anos para subir de nível. Então, ao todo são 4 anos, mas com os 2 primeiros anos você já recebe um diploma, depois com os 2 segundos anos você recebe outro diploma. Então é muito importante, é um curso de teologia de grande valia. Esse curso foi o que eu fiz, então eu trouxe esse curso para a igreja e muitas pessoas têm sido abençoadas. Não tem mensalidade se você só compra o livro, e desta forma você vai fazendo os 16 livros de cada módulo, de cada ciclo, e você só cresce em conhecimento. São atividades da igreja abertas a todos aqueles que querem conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia, servir a Deus melhor, ser bênção na casa de Deus e crescer no desenvolvimento de sua vida espiritual. Então veja, você pode até reclamar
de igrejas que não oferecem isso, mas da Betel não deixamos estas portas abertas, não. Nós estamos procurando fazer de tudo para que todos sejam ricamente abençoados. Venha conhecer a Betel, venha ser crente aqui conosco, venha servir a Deus aqui conosco, e você será muito bem-vindo, e Deus há de te abençoar de maneira especial. Estamos no setor Bueno, em Goiânia, na Avenida T3 com a T8. Eu quero, neste instante, ler com vocês na Bíblia Sagrada. Vou ler em livro de Esdras, capítulo 3, as seguintes palavras. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Você lendo a história do povo hebreu, você vê que é uma história de muitos sofrimentos, de muitas perseguições, de muitas lutas. Então eu sempre digo àquele que quer ser um crente em Jesus, que ele vai ter problemas por ser crente, porque algumas portas podem fechar na vida dele. Ele vai ter críticas contra ele, porque deixou de participar das rodas dos escarnecedores e andar no caminho dos pecadores, e passou a viver uma outra vida. Vai ter gente criticando, zombando, fazendo chacota, agora é crente, agora não bebe mais, agora não fuma mais, agora não faz isso mais, não faz aquilo, e assim por diante. Tudo isso vai passar. Isso aí não é de hoje. Na história do povo de Deus, sempre teve isso. Por quê? A pessoa que tem compromisso com Deus, ele passa a ser luz do mundo. E essa luz ofusca aquele que vive nas trevas. A pessoa que serve a Deus, ele é o sal que tempera, ele é o sal que conserva, ele é o sal que protege. Então, ele causa incomodação. Então, as pessoas ficam incomodadas e, com isso, começam a criticar, zombar e fazer chacota e coisas mais e tal. Alguns viram as costas, alguns não quer ser amigo dele mais. E essas coisas naturais. E o povo de Israel sofreu isso. Veja que Deus escolheu, começando por Abraão, ter uma nação. E esse povo sempre foi um povo abençoado. Sempre foi um povo vitorioso, sempre foi um povo que teve a mão de Deus direcionando todas as coisas. E enfrentaram todo tipo de batalha. E entre as batalhas, algumas delas, eles perderam, eles foram derrotados. E a cidade deles, a terra deles foi arrasada, destruída. E eles tiveram que atender aqueles que vieram e venceram, porque numa guerra existem o perdedor e o vencedor. Então, quando Israel vencia, ele submetia aqueles povos ao seu mandato. Quando Israel perdia, ele era submetido ao capricho daqueles que os venciam. E o povo da Babilônia, o povo de outros povos, veio, destruiu destruiu as cidades de Israel, destruiu o templo, destruiu o altar, destruiu muros, destruiu cidades. E esse povo foi levado tudo cativo para outra terra. Mas Deus sempre dava oportunidade para aqueles que quisessem voltar, voltassem. E assim, um dia, eles resolvem voltar. Quando eles chegam na terra deles, eles vêem tudo arrasado, muros destruídos, não tem mais altar, templo destruído, casas destruídas, tudo destruído. Então eles reuniram e disseram, nós temos que reconstruir tudo, mas nós temos que estabelecer prioridades. O que nós vamos fazer primeiro? Alguém, por certo, diz, vamos fazer os muros, porque esse povo vem outra vez contra nós e nós precisamos de estar protegidos. Outros, por certo, disseram, nós temos que construir o templo, porque nós temos que reunir para servir a Deus. Outros disseram, nós temos que construir as casas para que nós possamos habitar. E alguém disse, nós precisamos primeiro levantar o altar. E quando você lê essa palavra, você vê que esta decisão, ou esta sugestão de construir primeiro o altar foi do agrado de todos. Por que eles agradaram disso? Se juntaram como um só homem,
Ou seja, se uniram neste propósito. Porque eles entenderam o seguinte, ter muros para proteger, mas não ter Deus para guardar, não adianta. Ter casa para morar, mas não ter Deus para estar conosco naquela casa, não adianta. Ter templo, mas não ter Deus, também não adianta. Então nós precisamos primeiro o quê? Primeiro o altar. O altar é o lugar onde você tem comunicação com Deus. O altar é onde você adora a Deus. O altar é onde você louva a Deus. O altar é onde você adora a Deus. O altar é onde você serve a Deus. Então, antes de fazer muros, antes de fazer casas, antes de fazer templo, nós vamos fazer o altar. Porque nós precisamos de estabelecer o culto a Deus, estabelecer o compromisso com Deus. Veja que Jesus transliterou esta palavra que eu estou dizendo, quando ele disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo muitas pessoas invertendo o papel dessa relação com Deus. Diz, olha, quando eu resolver o problema do vício, eu vou servir a Deus. Quando eu prosperar, eu vou servir a Deus. O outro diz, quando eu me casar, eu vou servir a Deus. Quando eu aposentar, eu vou servir a Deus. Quando eu me formar, vou servir a Deus. Não, primeiro Deus, depois as outras coisas. E aí o povo de Israel entendeu isso. Primeiro o altar. Nós já vencemos a escravidão, já vencemos o exílio, agora estamos de volta, tem tudo para fazer, mas primeiro nós vamos fazer o altar. E alguém poderia dizer, o que adianta altar sem muro? O que adianta altar sem casa? O que adianta altar sem templo? O que adianta altar sem essas coisas necessárias e imprescindíveis na vida humana? Mas eles entenderam, não, primeiro vamos levantar o altar. É restabelecer o nosso culto a Deus, a nossa comunhão com Deus, nosso compromisso com Deus, porque no altar tudo isso é efetivado. Aí eles juntaram como um só homem, prepararam tudo, levantaram o altar, firmaram o altar nas bases e este povo depois do altar levantado, firmado, estabelecido e cultos de manhã, tarde e noite, servindo a Deus, aí eles foram fazer os muros, foram fazer as casas, foram fazer as outras coisas, porque Deus à frente, tudo se encaixa, tudo se realiza, tudo se completa, tudo torna-se melhor, mais glorioso e mais precioso. Então eu quero dizer uma palavra especial para você que está me assistindo agora. Vou falar nessa câmera aqui para ficar mais perto de você. Vou te falar uma palavra especial neste instante. Como está o seu altar? Na nossa vida nós precisamos de ter 3 altares. Este altar, primeiro, no coração. Segundo, na nossa família. Terceiro, na igreja que fazemos parte dela. Tem muita gente que diz, eu tenho o altar no coração, tenho o altar na minha casa, mas não tem igreja, está faltando. A conta não está fechando. A conta está incompleta. Você precisa completar. Você tem que ter compromisso com Deus, você e Deus. Mas tem que ter compromisso com a sua família, você e sua família. E tem que ter compromisso com uma comunidade que nós chamamos de igreja, onde nós reunimos como filhos de Deus, como irmãos, e servimos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, e lemos a palavra, meditamos na palavra, somos fortalecidos para viver a palavra de Deus e temos uma comunhão importante entre nós, os cristãos. Então é importante você entender isso. Tem uma corrente de chamados cristãos, entre aspas, por aí, que dizem, eu não preciso de igreja, eu posso servir a Deus, eu e Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E diz, pega até um texto bíblico, isola e fala isso. É claro que, primeiro, tem que ter o altar no coração. Segundo, o altar na família. Terceiro, tem que ter na casa do Senhor o altar. Por isso Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos de ter o altar, onde ali nós declaramos nossa fé, onde ali nós declaramos a nossa comunhão, onde ali nós declaramos que cremos num Deus que é poderoso, eterno e maravilhoso. Aí você às vezes pode me perguntar, mas qual é a igreja certa? Eu digo para você, a igreja certa é aquela que tem a Bíblia como regra de fé. Essa é a igreja certa. Você chegou lá, a igreja usa um livrinho que é mais importante do que a Bíblia, cai fora. Chegou lá, usa uma tradição que nem apoio na Bíblia tem, cai fora. Chegou lá,
pastor abre a Bíblia, ensina a Bíblia e diz, aqui a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, é ali que você vai servir a Deus. Nós não podemos ter uma outra constituição. Como dizia alguém, nós temos que estar dentro das 4 linhas desta constituição que é a Bíblia. Se estivermos fora, estamos fora do plano divino. Então, vá para aquela igreja que tem a Bíblia como regra de fé. Ali você fala com o pastor, diz, pastor, quero servir a Deus aqui. E aí ele vai te orientar, você vai ter que passar pelas águas do batismo. Até por falar em batismo, batismo não é para criança, minha gente. Tem muita gente aí que está dizendo, eu vou levar meu filho para ser batizado. Nasceu há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Não, criança não é para ser batizada. A Bíblia ensina que a criança é apresentada diante de Deus. Quando ela crescer, se ela foi criada nos caminhos do Senhor, ela vai dizer, eu quero ser batizado também. Como Jesus. Jesus, quando estava grande, ele foi no Jordão e disse, João, eu quero ser batizado. João disse, opa, eu não posso te batizar, eu que tenho que ser... Não, é necessário. Então, batismo é necessário, mas na idade certa. Quando a pessoa tem capacidade de decidir, de assumir compromisso e de viver este compromisso com Deus. Então, é muito importante tudo isso. Então, veja, os filhos de Israel reuniram, tinham tantas deficiências, tantas dificuldades, deixaram tudo para depois. E em primeiro, levantaram o altar. E esse é o caminho que cada um de nós precisa seguir como exemplo para que nós possamos ter uma vida espiritual frutífera, uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual em comunhão com Deus e em comunhão com a sua igreja aqui na terra. Jesus chegou a dizer, como você pode dizer que tem comunhão com Deus que você não vê, se você não tem comunhão com o seu irmão que você vê? E onde está o seu irmão? Na igreja. Então, olha, se alguém diz para você que não precisa de igreja, repreenda isso aí, porque é mensagem do diabo. O diabo diz, não precisa de igreja não, porque sabe que na igreja você é fortalecido, na igreja você é abençoado, na igreja você encontra força, na igreja você é orientado, na igreja você é ajudado. Então, o diabo não quer que você faça parte de uma igreja não. E tem muita gente aí se dizendo crente e que não tem igreja. Isso está errado. Então, certo é, levanta o altar na igreja, serve a Deus e seja muito abençoado por Ele. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Vamos orar com fé? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu estendo a minha mão ungida no vídeo para ministrar esta unção que cura, esta unção que alegra, esta unção que fortalece, esta unção que renova, Senhor, a fé, a esperança e a confiança das pessoas em Ti. Pai, que esta unção possa surtir efeito agora na vida de cada pessoa que ora comigo, na vida de todas essas pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa operar milagres e maravilhas, no nome de Jesus eu te peço, amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.